A lenda da mula sem cabeça sempre foi um conto assustador que circulava pelas pequenas cidades e vilarejos da região. As pessoas sussurravam sobre a criatura, temendo suas aparições noturnas e a maldição que carregava consigo. Ninguém ousava enfrentar a mula sem cabeça, exceto por um jovem corajoso chamado Pedro. Ele estava determinado a descobrir a verdade por trás da lenda e colocar um fim no medo que assolava a sua cidade. Mas as coisas não seriam fáceis para Pedro, já que a mula sem cabeça era mais assustadora e perigosa do que ele jamais poderia imaginar. O que acontecerá com Pedro em sua jornada para confrontar a mula sem cabeça? Será que ele conseguirá quebrar a maldição que aterrorizou a cidade por anos? A resposta aguarda no final desta história de terror e coragem. Assista até o final este vídeo e descubra todas as consequências que aconteceu com Pedro, em desafiar a maldição desta criatura. Escrevam nos comentários abaixo. Vocês já tinham ouvido esta história? Vocês acreditam, ou acham que é tudo fruto da imaginação? Sejam muito bem-vindos ao canal Escuridão Macabra. Não perca tempo, se inscreva no canal, e ative o sininho, para receber os novos vídeos que virão pela frente. Aproveite também, e já deixe o seu like. Assistam esse vídeo no escuro e se prepare para ficar apavorado com esta história macabra. Estava uma linda noite, na pequena cidade rural de São Miguel, onde morava um jovem chamado Pedro. Ele era um homem corajoso, mas tinha medo das lendas que ouvia desde criança sobre a mula sem cabeça. A mula sem cabeça era uma lenda antiga, que assombrava a cidade há gerações. Dizia-se que ela era uma mula que tinha perdido a cabeça em um acidente e, desde então, perambulava pela cidade em busca de vingança. Sua aparência era assustadora, um corpo negro como a noite, sem cabeça e com fogo saindo de seu pescoço. Pedro tentava ignorar as histórias, mas era difícil. Ele ouvia relatos de pessoas que a tinham visto, e as histórias ficavam cada vez mais assustadoras. Até que, uma noite, ele teve um encontro com a mula sem cabeça. Pedro estava voltando para casa depois de visitar sua namorada, quando ouviu um som estranho vindo da floresta. Ele parou e ficou em silêncio, tentando identificar o que era. Foi então que ele viu uma figura negra se aproximando, com fogo saindo de seu pescoço. Era a mula sem cabeça. Pedro tentou correr, mas seus pés pareciam presos ao chão. Ele olhou para trás e viu a mula sem cabeça se aproximando cada vez mais. Seu coração batia tão forte, que ele pensou que fosse sair pela boca. Ele continuou correndo, mas a mula sem cabeça estava cada vez mais próxima. De repente, a mula sem cabeça parou de correr e olhou para Pedro. Ela ficou parada por um momento, como se estivesse estudando-o. Então, de repente, ela começou a correr novamente. Pedro sabia que era questão de tempo antes dela alcançá-lo, então ele decidiu enfrentá-la. Ele se virou e olhou diretamente para os olhos vermelhos da mula sem cabeça. Ele sentiu um arrepio percorrer sua espinha, mas tentou se manter firme. Ele esperava que, se pudesse manter o contato visual, poderia impedir que a mula sem cabeça o atacasse. Mas a mula sem cabeça não se intimidou. Ela continuou correndo em direção a Pedro, com fogo saindo de seu pescoço. Quando ela finalmente o alcançou, ela deu um coice nele, fazendo-o voar vários metros de distância. Pedro caiu no chão e sentiu a dor se espalhando por todo o seu corpo. Ele olhou para cima e viu a mula sem cabeça se afastando. Ele sabia que havia sobrevivido por pouco e que, se encontrasse a mula sem cabeça novamente, não teria tanta sorte. Ele decidiu investigar mais sobre a lenda e descobriu que havia uma maneira de se livrar da mula sem cabeça. A lenda dizia que, se alguém conseguisse pular sobre a mula sem cabeça 3 vezes, ela seria libertada da maldição e nunca mais assombraria a cidade. Pedro decidiu que precisava enfrentar a mula sem cabeça novamente. Ele não queria que a criatura continuasse a assombrar sua cidade e, talvez, até mesmo machucar outras pessoas. Ele passou dias treinando sua agilidade e força,
se preparando para o confronto com a mula sem cabeça. Ele sabia que era um risco enorme, mas sua determinação era maior do que seu medo. Finalmente, chegou a noite em que Pedro enfrentaria a mula sem cabeça novamente. Ele foi para a floresta e esperou. Não demorou muito para que a mula sem cabeça aparecesse, com seus olhos vermelhos brilhando na escuridão novamente. Pedro esperou pacientemente que a mula se aproximasse e, quando ela chegou perto o suficiente, ele correu em sua direção. Ele saltou sobre a mula sem cabeça, mas não conseguiu completar o salto. A mula sem cabeça se moveu de repente e Pedro caiu no chão. Pedro se levantou, frustrado consigo mesmo. Ele sabia que não podia falhar novamente. Ele esperou que a mula sem cabeça voltasse e, quando ela se aproximou, ele tentou novamente. Desta vez, ele conseguiu pular sobre a mula sem cabeça, mas caiu do outro lado. Pedro se levantou novamente, exausto e machucado, mas sabia que não podia desistir. Ele esperou a mula sem cabeça se aproximar novamente e, quando ela o fez, ele correu em sua direção mais uma vez. Só que desta vez ela o acertou em cheio, com um novo coice. Ele caiu se contorcendo e ela veio para cima dele com muita raiva e velocidade, só deu tempo dele desviar de lado dela. Quando ela estava voltando, Pedro se levantou com muita dificuldade por causa da queda e mesmo com dor, ficou preparado para pular. Desta vez, ele pulou com toda a força que tinha e, para sua surpresa, conseguiu pular sobre a mula sem cabeça com sucesso. Ele sentiu uma onda de alívio percorrer seu corpo quando ele caiu do outro lado. Ele olhou para a mula sem cabeça e percebeu que o fogo em seu pescoço tinha se apagado. Ele sabia que a maldição tinha sido quebrada e que a lenda era verdadeira. Após o fogo se apagar, a mula voltou com a sua cabeça e olhou para o Pedro, enquanto ela ia se desmanchando em forma de uma luz brilhante. Pedro voltou para a cidade e contou a todos sobre sua vitória sobre a mula sem cabeça. As pessoas estavam incrédulas, mas felizes por finalmente serem livres do terror que assombrava a cidade há anos. No entanto, Pedro sabia que a lenda da mula sem cabeça nunca seria esquecida. Ele sabia que as pessoas continuariam a contá-la como um aviso sobre os perigos da floresta e para nunca subestimar o poder das lendas e mitos antigos. E assim termina, mais este assustador relato de terror, do canal Escuridão Macabra. Agradeço desde já a atenção de todos. Se gostaram do vídeo, deixem o like e se inscrevam no canal, para que todos sejam informados dos próximos vídeos que virão, nos próximos dias. Compartilhe este vídeo, o máximo que puderem, para que novas pessoas possam fazer parte da família Escuridão Macabra. Agora vai aparecer 2 vídeos, um deles, sou eu que estou indicando, e o outro é o próprio YouTube. Escolha um deles, assista, e se arrepie com estas histórias. Muito obrigado e até o próximo vídeo.